Vamos orar a Deus. Muito obrigada, Senhor, porque essa é a 7ª aula e o mais incrível é que a gente sai daqui querendo mais, porque o Senhor sempre tem mais para nos dar e esse é o desejo que tem que mover o nosso coração. A gente aprende, a gente pratica e a gente busca mais, porque todos os dias o Senhor vai nos aperfeiçoando e nos ensinando. Obrigada por cada mulher que esteve aqui essas 7 semanas, pelo tempo que passamos juntas, pelo tempo de compartilhar com outras que vieram nos ajudar aqui. E, Pai, queremos que a nossa vida continue diante do Senhor, para o Senhor fazer dela o que quiser, como o Senhor quiser, quando quiser. Em nome de Jesus, te entregamos a condução desse tempo aqui hoje. Amém. Animadas? Sim, eu já estou pensando no curso 2. Já estou animada para o curso 2, porque tem muito mais coisas para a gente. Esse quadro nós vamos ver daqui um pouquinho. Então, bota ele por baixo de todas as folhas, que é o quadro de tarefas. Isso aqui, eu tinha falado na primeira aula que ia trazer para vocês, naquela apostila da semana passada, que tem alguns links. Tem um link lá que foi uma mensagem da MCM, a compaixão pode mudar a sua vida. E aqui está a apostila daquela mensagem com os versículos. Porque muitas vezes nós precisamos disso aqui. Com marido, com mãe, com pai, com filho, com filha, no trabalho, com pessoas de ministério, com vizinho, com qualquer ser que respira ao nosso redor, qualquer ser humano. E a gente tem que estar ali lendo, avivando a nossa mente, lembrando o que a palavra de Deus fala sobre compaixão e ouvindo de novo aquela mensagem, lembrando que ela é capaz de mudar a nossa vida. Ainda que o outro não mude, eu posso mudar, sendo um instrumento do Senhor, tá? Então isso aqui tá sobre o drive. Gente, tá dando mais trabalho que eu pensava, mas o pastor Rona tá ali, a gente tá conversando junto. Assim que a gente terminar de passar para ele o material, que eu ainda não consegui juntar tudo, vocês vão ficar sabendo, porque vai estar no site, dentro dessa matéria, lá na última 7, vou colocar um ponto a mais, um acréscimo, que é o Drive de Aconselhamento Bíblico, o link, tá bom? Que vai ser para vocês acessarem e poderem usar. Daqui a pouco, antes da gente falar da apostila, eu vou falar agora, na primeira aula, eu falei para vocês sobre o Centro de Aconselhamento Bíblico aqui na igreja. Lembra disso? Lembra que eu falei sobre isso? Que ele funciona com as mulheres, eu faço os encaminhamentos das mulheres e o Jefferson faz com os pastores e alguns conselheiros, ele encaminha para alguns pastores ou conselheiros dos homens. Mas eu falei também que qual é a primeira frente de aconselhamento bíblico da pessoa? Líder de GA. Com o líder de GA precisa marcar na secretaria? Não. Precisa acessar o formulário? Não. É direto, é acesso direto. Você está toda semana ali, você tem acesso ao seu líder de GA. Se o seu líder de GA não pode, porque ele fala assim, olha, esse caso, eu fui até aqui, agora eu oriento você que procure um aconselhamento, não é? Lá no Centro de Aconselhamento Bíblico, ou porque o conselheiro foi até onde ele pôde e conseguia, precisa de uma outra pessoa com uma experiência maior naquele caso, e o líder de GA sabe quando chega esse momento, graças a Deus, né? Eles sabem. Ou porque ele não tem disponibilidade. De repente está com muita gente no seu GA que está acompanhando, de repente não bate de jeito nenhum horário, de repente está com um GA gigante que ainda não multiplicou e está acompanhando várias pessoas, precisa desse reforço. Então entenderam isso, não é? Hoje está no formulário no site. Então, se alguém precisar de aconselhamento bíblico e não é mais com o seu líder de GA, é uma coisa num nível um pouquinho de mais exigência, que o seu líder não vai poder estar disponível, você vai entrar no site da igreja, que agora tem um formulário de aconselhamento bíblico, você preenche ali, o dos homens cai para o Jefferson e o das mulheres vai vir para mim. Só que eu quero te dizer o seguinte, às vezes acontece da pessoa preencher lá e ela está no GA, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem vários líderes de GA que são da nossa equipe, né, de conselheiras bíblicas. Eu vou falar uma que está de frente para mim aqui, que é a Jaque. Aí, às vezes, alguém do GA da Jaque
pede um aconselhamento bíblico no centro de conselheiras. Só que a própria líder dela faz parte da equipe de conselheiras. Então, eu vou perguntar, você já falou com a sua líder de GA? Não é? Ela vai falar, sim, já falei, mas acontece que não está dando horário para ela. Então, às vezes, a sua própria líder de GA é alguém dessa equipe. O que eu quero agora saber quem gostaria? A gente tem nessa equipe de aconselhamento bíblico hoje, a gente tem várias conselheiras que são líderes de GA, a gente tem conselheiras que não são líderes de GA, a gente tem conselheiras psicólogas, a gente tem conselheira hoje, advogada que dão auxílio para aquelas pessoas que não têm como financeiramente, estão procurando um advogado, marcando uma consulta, precisam de uma orientação. A gente tem feito esse trabalho, temos uma por enquanto, mas já temos outras se oferecendo, se candidatando, graças a Deus. Temos agora também uma pessoa da área de finanças, também se colocou à disposição quando alguém que, a pessoa está sem condições, não sabe como organizar lá as finanças dela, o que fazer, precisa de uma orientação financeira. Então, graças a Deus, a equipe tem crescido. E eu trouxe uma ficha aqui para vocês, que é uma ficha de consulta para seleção, é um processo, não é? De seleção para conselheira bíblica. Não é a mesma coisa que conselheira do CR. A conselheira do CR na nossa igreja hoje, até o primeiro semestre do ano passado, uma vez conselheira do CR, era para sempre. Se eu fosse conselheira da Eva, do inventário, eu seria para sempre a conselheira dela, ou até que ela não quisesse ou eu não pudesse. Agora não é mais assim, porque graças a Deus o CR na nossa igreja deu um boom assim, que é uma quantidade esse ano, não sei se foram mais de 300, alguém tem o número? Quase 400, né? Pessoas que fiz... Oi? Quase 308 esse ano, fora o ano passado, que fizeram só no segundo semestre. Então, nós já tivemos mais de 500. Imagina, dividido por conselheira, se a conselheira tivesse que ficar com a do ano passado, com a do ano retrasado, com a desse ano para sempre, não tem mais tempo. Então, o que a gente decidiu no CR? Eu sou conselheira da Eva, não sou, tá? Faz de conta. Eu sou conselheira da Eva, passo o inventário inteiro com ela. Que acaba o ciclo dela de CR, ela volta lá para o líder de GA dela. Que no caso, ela tem a líder de GA, são os supervisores, né? Tem a Jaque, a Adri. E a gente também dá esse suporte para os líderes. Entenderam isso? Então, isso aqui não é a mesma coisa que conselheira do CR, é do Centro de Aconselhamento Bíblico. Caso você, Deus tenha despertado no seu coração, além do aconselhamento que você já faz no dia a dia, com as suas amigas, na sua família, no seu GA, no seu ministério, onde você está, e você, não, eu posso, eu tenho 1 hora na semana, tal dia. Pode ser qualquer dia da semana, qualquer turno. Nós temos gente que tem 3 horas na semana, nós temos gente que tem 2 horas na semana, nós temos gente que tem 1 hora na semana. E quando vem aqueles pedidos que não param de chegar, eu olho lá, problema tal, casamento. Aí eu olho a agenda das conselheiras. Conselheira tal é segunda de 9 às 10, essa outra conselheira segunda de 2 às 3, essa conselheira de 7 às 8 na terça. Eu vou ver quem é que aconselha aquele assunto e ainda encaixar no horário que a pessoa pode. Entenderam como funciona? Então, se Deus tocou seu coração e você quer fazer parte desse programa, não é, de entrevista, conversa, para a gente te colocar nessa equipe de aconselhamento bíblico, o primeiro passo é preencher essa fichinha. Nome, são dados, né, assim, básicos, qual GA você frequenta, sua faixa etária, qual seria o dia e o horário que você disponibilizaria na semana, se você tem preferência em qual área aconselhar, se você tem experiência e algum assunto que queira ou não aconselhar. Alguém gostaria de receber essa fichinha? Levanta a mão para mim, tá? Muito bem, Deus abençoe, né? Muito feliz. Obrigada. Caso, e só me entrega para mim mesmo no final. Caso, de repente, nossa, fui pega de surpresa, preciso pensar, tenho que conversar em casa e tal, só me procurar depois, combinado? Só falar comigo direto sobre isso. Muito bem, vamos para a nossa folha agora? Sim? Cadê o sorriso maravilhoso? Esse assunto aqui, gente, ele não poderia ficar fora.
desse ciclo, desse bloco de aconselhamento bíblico, porque todo tempo vamos falar a nossa frase: toda boa conselheira é uma boa aconselhada. Então, primeiro é pra gente, sempre, sempre, sempre. Quem está com a sua Bíblia aí facinho? Maiara, está com o seu celular aí, fazendo favor? Posso deixar aqui para você ler esses 2 versículos que aparecem aqui logo no começo? Então, eu quero que você hoje pense sobre equilíbrio. Diga equilíbrio. Em tudo na nossa vida, nós vamos precisar de equilíbrio. E a gente vai encontrar as mulheres que procuram a gente, cada uma num estágio de rotina, num estilo de vida, num ritmo, numa situação. E nós mesmas podemos nos ver em algum momento desequilibrado. Então eu quero que você pare e se olhe. Se olha. Mas não é para ver se você está bonita ou se está feia. É para você ter consciência que você tem um exterior. Diga exterior. Agora faz assim, se imagina fazendo coisas. Faz assim, gente, está fazendo coisas. Tá bom, você está fazendo coisas. Então isso é o exterior. Essas coisas pode ser muito, pode ser pouco, pode ser bem feito, pode ser mal feita, pode ocupar o seu dia da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, mas tudo isso é o exterior. Quando que nós alcançamos equilíbrio? Quando isso tudo que é o exterior é fruto do interior. Se não for fruto do interior, desequilíbrio. Qualquer uma de nós, se o que está por fora, como estilo de vida, se como nós vivemos a vida, se tudo que nós fazemos é apenas baseado no conhecimento, no treino, no que a gente aprende, na nossa habilidade, na nossa competência, mas não é fruto do que está aqui, a gente não sobrevive, a gente pifa. Diga, a gente pifa. Quem assistiu a mensagem do culto da tarde sabe do que eu estou falando, não é? Não vai ter paz. Quem vai assistir o da noite vai completar. Maiara, lê, por favor, esse João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu vou pedir agora, porque a palavra de Deus ela é assim, né? Sabe quando você vai numa festa e você olha aquele docinho lindo, aí você come o primeiro e quando ele derrete na sua boca, você já está querendo mais um, porque é aí que você viu que era bom? Então é assim agora, a gente viu que a palavra de Deus é muito boa, então vamos provar mais ela. Lê de novo, Maiara. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Entenderam? Sim. Então o fruto, o que sai, o que aparece, o fruto é o que o exterior mostra. Ele vai ser um fruto reconhecido por Deus que permanece, se vier do nosso interior, que é quando permanecemos em Deus, no Senhor, na videira, em Jesus. Né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então, qual é o caminho desse equilíbrio? É estarmos na videira. E o que acontece que faz a humanidade, grande parte dela, se perder? É tentar o contrário. É tentar pelo exterior arrumar o interior. Sabe qual é o nome disso? Diga, crise. Estresse. Esgotamento. Frustração. E todas as outras coisas da lista. Mas quando a gente olha para o interior, nutre o interior com o Senhor, aí a gente vai estar, todas as outras coisas vão vir daquilo ali, vão entrar no ajuste. Então, minha vida interior, não é? O que faz parte da minha vida interior? É a minha motivação da vida. E essa motivação, ela tem que vir daqui, porque se ela tiver em coisas externas, a hora que uma dessas coisas externas não funcionar, eu vou ficar mal. Mas se eu tenho uma motivação interior, que é o que já faz parte de mim, independente de qualquer coisa, eu vou estar reabastecendo ela em Cristo. Outra coisa que tem que começar no interior, e não o contrário, é como eu uso o meu tempo.
Como eu uso o meu tempo é uma questão completa de equilíbrio interior, gente. Agora estão descobrindo, né, já tem uns anos, de não sei quantos anos para cá, porque tanta informação, mas eu sei que já tem um tempo que estão se descobrindo como que realmente o nosso corpo precisa de um dia de descanso para que ele se reprograme, regenere, restabeleça. Não sei exatamente cada palavra correta, mas resumindo, para que a gente tenha saúde para seguir em frente, tem um ciclo. E aí eu fico rindo, né? Rindo de satisfação. Porque onde que a Bíblia fala? Que a gente tem que ter o quê? Um dia para descansar. Então isso é luxo? Não. Isso é o quê? Necessidade. Diga, é como eu sou programada para funcionar. Tá? Então, se você pensa, como muita gente pensa, o mundo está pirando, está achando que é chique ficar ocupado o tempo inteiro. Tem gente que se sente culpada. Gente, eu conheço pessoas que ficam se sentindo culpadas quando tem tempo para descansar. Esses dias uma pessoa falou para mim, tirei a tarde para descansar, me deu uma culpa. A gente precisa. Lembram que é interior movendo exterior? Isso dá equilíbrio? Tá, então vamos lá. Mente, estamos falando do nosso interior. Como pensamos? Como pensamos? Pensamento alinhado à palavra. Nossa mente alinhada à mente de Cristo. Quem vai dar a última palavra no que eu penso? Sou eu? É quem? O Espírito Santo de Deus. Mas eu penso, eu sinto. Problema meu. O que Deus fala? Então, vou seguir obstinada, não no que eu penso, mas obstinada àquilo que o Pai fala para mim, custe o que custar, é isso que eu vou estar avivando minha mente. Ainda na nossa vida interior, a comunhão com o Pai. Como que eu posso dar fruto? Como que eu posso dar aquilo que eu não tenho? A gente vai falar hoje aqui, nessa continuidade, uma diferença incrível. É formidável, vai abrir a mente de quem nunca pensou sobre isso. Porque nós mulheres, Deus nos deu capacidade e uma sensibilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que Ele queira que a gente não pare. Porque Ele fala que a gente tem que parar e descansar. E isso não quer dizer também que se a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente está fazendo no espírito. Por que umas podem fazer muita coisa e ficar de um jeito e outras fazem muita coisa e ficam de outro jeito? Primeiro, porque cada um é cada um. Não é assim? Cada um é cada um. Cada temperamento tem um ritmo. Cada pessoa tem o seu ritmo também, como o seu corpo funciona, a velocidade da sua mente, o seu tempo para entender. Pega um texto e fala para 5 pessoas diferentes lerem aquele texto. É diferente. E não adianta eu querer ser o outro, mas tem uma coisa que não pode ser diferente. Pergunta qual? Vou falar agora, já. Então esse sabá aqui, o que é esse sabá? Descanso. Alguém falou, é o dia do Senhor. No Novo Testamento, quando que é o dia do Senhor? Quando que é o dia do Senhor? Quando que é o dia do Senhor? Todo dia. Diga, todo dia. Todo dia é o dia do Senhor. Todo dia é o dia do Senhor, não é? Todo dia eu tenho que ter tempo para o Senhor. Tudo que eu faço de manhã, de tarde, de noite é um dia do Senhor. E a gente separa um dia para se dedicar mais. Mas todos os dias são dele. Mas nós precisamos ter um dia de descanso, gente. Tem uma amiga minha, né? Ela me autoriza até a dar o nome, mas não tem necessidade. Mas ela conta um testemunho. Quando a gente se conheceu, iniciou a amizade, ela tinha horror quando não tinha nada para ela fazer. Todo dia ela tinha um aniversário, todo dia tinha alguma coisa, uma festa, alguém para visitar, uma reunião, uma coisa. E quando não tinha nada, ela entrava em casa e dava um desespero. Ela, meu Deus do céu, que eu não consigo ficar em casa, Mas ela nunca pensou que aquilo era um problema. Ela pensou que o problema era não ter naquele dia uma coisa para fazer.
E o tempo foi, Deus foi trabalhando na vida dela. E o trabalhar de Deus foi tão grande que anos depois ela descobriu a alegria de estar sozinha com ela mesma e com o Senhor. E hoje ela desfruta, ai, tem uma manhã que eu separei para mim. Ai, separei não, essa noite eu separei para mim. A alegria de ter tempo com a gente mesma. Diga, eu gosto de mim. Eu gosto de ficar comigo. O perigo é aquelas que dizem assim, eu gosto tanto de mim que eu só gosto de ficar comigo e não preciso ficar com ninguém. Já caiu na armadilha do extremo, né? Ah, porque não é porque você gosta tanto de você. Aí já é outra coisa, aí já é um egoísmo, já é uma outra coisa que entra em jogo. Mas diga, eu gosto tanto de mim, agora diga, eu amo tanto o Senhor, que eu gosto de estar sós com Ele. Isso é necessidade, gente. Então nós vamos falar hoje, agora, né, sobre ter um chamado, porque muita gente confunde homem, mulher, jovem, não tem geral, em termos assim, não tem só de mulher, só homem, só nessa idade, não. Muita gente confunde ter um chamado com ser uma pessoa impelida. Diga, impelida. Eu não quero ser uma pessoa impelida, né? Nunca eu quero isso na minha vida. Então, nós vamos descobrir qual que é a diferença de viver como alguém que tem um chamado e alguém que é impelida. Ela vai no impulso, ela vai na capacidade, ela vai porque ela está querendo aquilo ali a todo custo. E aí, sabe o que essa pessoa experimenta? Desequilíbrio. Justamente o contrário. Então, essa aula, para a gente, né, fechar o nosso curso, ela mostra que o impelido, porque a gente está falando aqui de pessoas que amam a Deus. E isso acontece no meio de pessoas que amam a Deus, nas casas, nas famílias, dentro da igreja. E a gente precisa identificar, porque é uma guerra do meu interior com o meu exterior. Essa é a guerra que o ser humano, mesmo bem intencionado e mesmo convertido, precisa entender. E agora eu quero pegar que vocês, por exemplo, tem assim, ó, a síndrome do tô afundando. Maiara, prepara para ler Provérbios, fazendo favor. A síndrome do tô afundando a pessoa vai, tá lá em cima, de repente, ela começa a sentir que ela está afundando. Não vou conseguir mais, acabou minha energia. E aí, de repente, ela se recupera, passa um tempo, ela sobe de novo, aí ela vai, obstinada, impelida. Daqui a pouco sente que está afundando de novo. Isso é vida. Como que é o nome disso? Cansaço, esgotamento, uma sensação de fadiga. Como identificar se eu estou vivendo como uma pessoa impelida, que a qualquer custo eu quero que tudo dê certo, ou se eu tenho a consciência, a clareza e a medida daquilo que é o meu chamado em tudo, dentro de casa, no trabalho, na igreja, no dia a dia. Lê pra gente, por favor. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O impelido, ele vê coisas para fazer. Diga, coisas para fazer. Mas ele passa pouco tempo pensando no seu coração. É assim, o último é o seu coração. E às vezes o último nunca chega a vez do último. Vamos ver uma lista aqui de diferença entre chamados e impelidos, porque você vai usar isso para a sua vida e para ajudar muitas mulheres. Jesus não pode fazer uma obra eficaz no mundo interior de quem é regido por impulso, ou seja, dos impelidos. Ache um estressado e verá um impelido. Sabe aquela pessoa, não estou falando de um estresse de momento, sabe aquela pessoa eficiente, que faz bem feito, que fala eu vou e eu termino, mas que o que move ela é uma energia acompanhada de um estresse, onde ela se desgasta mais do que deveria e quem está em volta fica cansado só de ficar perto. Estou falando de uma coisa que vocês já viram acontecer por aí? Sim? A gente consegue perceber que isso pode acontecer? Então, vamos ver aqui, porque a gente tem que guardar o nosso coração. Vamos ver o que é o impelido. O impelido, ele só se satisfaz ao ver o trabalho realizado.
a gente tem que ver, a gente gostaria e precisa ter o desejo de ver o trabalho realizado? Sim, isso é bom? Sim, mas o impelido dificilmente ele se satisfaz no processo. Durante o processo, ouvi a Morgana falando ali agora no vídeo, né? Ela fez o testemunho dela, ela falando no vídeo assim, não só a alegria de estar fazendo um brechó para abençoar a igreja de Moçambique, lá na África, e da igreja de Capitão, mas a alegria do tempo que passamos juntos, não é, Giovana? Todas as tardes em que convivemos e ajudamos umas às outras. Ela deu esse testemunho da transformação dela, de uma pessoa que estava numa depressão em cima da cama, que o marido tinha que chegar do trabalho todos os dias e dar banho, escovar os dentes. E de alguém que se sentiu restaurada pelo Senhor. Então ela não ficou apenas estressada com o resultado final, mas ela soube, a equipe soube, foi bom, Giovana? Aparecem os estresses, óbvio, né? Mas vocês souberam desfrutar do processo. Diga, tem um processo. Antes do final. Mas o impelido, o estressado, ele quer o quê? Terminar. Ele não desfruta do meio do caminho. O impelido, ele se importa com títulos e símbolos que geram status. O nome que ele vai receber. Então, se eu arrumei essa cadeira aqui e eu senti uma alegria porque eu cheguei mais cedo e não tinha ninguém na sala, eu vi que tinha esse papel aqui, eu peguei esse papel aqui, aí eu arrumei essa cadeira aqui, eu fiz outro negócio aqui, ninguém me viu, mas eu fiz com a mesma alegria e satisfação do que se eu fizesse isso aqui e alguém me visse. Mas de repente o impelido, quando ele faz isso aqui e alguém vê, mas não elogia, ele se abate, porque ele está impelido, ele não está executando um chamado. O chamado, a missão, o porquê eu faço, o porquê eu existo, isso é algo entre mim e o Senhor. E aí o impelido, o estressado, ele não tem às vezes estrutura, porque ele está querendo reconhecimento e o final, quando ele termina, de alguém chegar para ele e falar, olha, você chegou cedo, que bom que você fez isso, mas sabia que essa cadeira, todas essas cadeiras que você arrumou aqui, não eram aqui, eram empilhadas? Nessa hora o que acontece com o impelido? Desaba, porque ele está focado no resultado do trabalho que ele fez. E não no que vai ser melhor ali para todo mundo, porque a tendência da pessoa que age no ímpeto, no desejo, na vontade de estar fazendo, acaba a própria pessoa sendo o centro. E aí não sabe lidar com a frustração de um filho que não reconhece em casa, de um marido que não elogia, de uma mãe que é exigente demais, de um líder de ministério. Hoje de manhã, graças ao Senhor pelas pessoas que trabalham com a gente aqui, que tem um chamado. Porque 7h20, 7h30 da manhã, eu recebi umas mensagens que não paravam de chegar, de umas coisas que ficaram como que diz? As pendências de ontem à tarde e ontem à noite, após o sonho de Natal e após a confraternização dos jovens. E a gente sabe que nada aconteceu e que hoje, 7h30 da manhã, chega a equipe 7h40, chega a equipe Nova Kids, alguns chegam um pouquinho mais cedo e arrumam todas as salas para usar. Então, quem usa, deixa arrumado, quem usa, deixa arrumado. E porque tem coisas que às vezes os olhos não enxergam, mas estão ali, que outros olhos enxergam. Eu tive que resolver esse problema. Cheguei aqui na igreja, conversei com o pastor Felipe, e ele prontamente chamou a equipe dele, e eu via um por um, passando com balde, com rodo, com pano, e desse ministério, daquele ministério, e foi tudo assim, eu entrava numa sala, outra entrava numa sala, outra entrava numa sala, e a paz de Deus reinou, porque existe um chamado,
Porque existe um propósito, porque existe uma razão do nosso coração. Então essas coisas que acontecem sem estar previsto, que às vezes poderiam nos ofender, que as pessoas poderiam falar, meu Deus, mas já saí daqui tardão ontem, mas só essa tinta aqui no chão, mas só isso aqui, mas não viu tudo que eu já fiz. Não. Então se a gente sabe o porquê fazemos cada coisa, nós vamos ter estrutura para lidarmos com as frustrações, com falta de reconhecimento, na igreja, que às vezes acontece sem querer, mas acontece, em casa, que às vezes acontece sem querer, mas acontece, no trabalho, na rua, e quando acontece por querer também. Porque está arrumado aqui dentro e a gente consegue conviver aqui fora. O problema é se a gente, que é mulher, por conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente negligenciar o nosso interior. Aí, desprograma, gente. Desprograma. Então, impelido, possui uma busca descontrolada, busca de superação. A gente quer se superar, sim ou não? Sim, mas aqui está falando busca descontrolada. E está falando também que pouco aprecia. O líder, principalmente, aqui tem várias líderes. E tem mulheres de vários temperamentos, né? A mulher fleumática tem pouco problema com isso. Mas a mulher melancólica, o colérico também tem pouco problema com isso. Mas, na verdade, depende às vezes, né? Vou falar a mulher melancólica. Às vezes é colérica, às vezes é sanguínea, espalha, dependendo. Chega no lugar e senta aqui. Por exemplo, quem sentou aqui hoje e já viu que isso aqui foi esquecido aqui? Por quê, gente? Diga, meu olho é treinado. O olho é treinado, gente. Não é? A gente já viu isso aqui, está esquecido aqui. Eu entrei e foi a primeira coisa que eu vi. Aí eu, chamado a impelida. Né? Se precisasse, eu ia achar. Teve uma aula que precisava, tinha que ter uma mesa aqui. Eu catei alguém, falei, alguém acha a Priscila, cata alguém do Nova Kids. Por favor, ajuda a tirar tudo. Mas hoje deu para ficar com isso aí. Não tem coisa para mostrar, para botar em mesa, para levar para lá, para levar para cá. Nem painel. Mas a gente fica com o olho treinado para muitas coisas, é ou não é? A gente entra na igreja, a gente não já sente se está calor demais, se está frio demais, se o negócio está torto, se o palco hoje, eu vi o palco hoje, ontem esqueceram de passar aspirador, o palco estava imundo. Pode ser que ninguém viu, mas eu vi, tinha a massa de Jesus grudada lá. O olho fica treinado. Mas uma coisa é você querer a superação, outra coisa é no percurso você não conseguir apreciar as coisas. Então, eu tive que fazer a transição, ficar pensando no que não foi feito ou aproveitar o culto e a palavra. Porque aquele momento era o momento do culto e da palavra. Agora, se aquilo fosse atrapalhar todo mundo, eu ia ter que sair dali e resolver para melhorar para todo mundo. Mas isso é em tudo que a gente faz. Às vezes a gente é impelida. Eu já fui uma mulher impelida dentro da minha casa. Quando as meninas eram adolescentes. Até eu entender que o meu padrão de organização era um e que o delas era outro. Isso foi um processo. Até eu entrar no quarto e olhar, abrir o armário, me abaixar para pegar algo e descobrir que existia um novo setor de exposição que ficava embaixo da cama para momentos especiais. Se a gente não consegue, confunde o nosso chamado. Qual é o nosso chamado dentro do nosso lar? Se a gente virar uma impelida, ninguém vai aguentar dentro da nossa casa. Não é fazer tudo e ninguém fazer nada. Isso é o outro extremo. Mas também não é só o meu ritmo. Porque eu tenho dentro de casa pessoas que convivem comigo em outros ritmos. Então, cada casa é uma casa. O que está gerando no nosso coração? Perdemos a paz? Se a gente perde a paz, eu sabia quando eu estava sendo impelida. Sabe por quê? Quer saber quando você é impelida? Quem quer saber? Quando você sai do espírito. Simples assim. Quando é só você agindo. Vivo eu, não mais vive Cristo em mim. Pronto.
Impelida. Simples assim. Não precisava nem desses pontos aqui, bastava falar isso. Impelida, não preserva os princípios de honestidade, é capaz de passar por cima deles. Isso vai mais lá no Sudeste, Nordeste, Norte. Aqui no Sul, a área de fraqueza que eu observo normalmente das pessoas não é desonestidade, porque é uma cultura muito íntegra. É um caráter assim, independente de ser cristão ou não ser cristão, a maioria das pessoas tem essa integridade. Aqui no Sul, as pessoas têm que vigiar mais a sua mente para não julgar as outras pessoas. É uma outra linha de fragilidade. O impelido tem pouca ou nenhuma habilidade no trato com os outros. Intolerante, arrogante, inflexível, empatia fraca ou quase inexistente. Dificilmente se imagina ouvindo aquilo com o ouvido daquela pessoa, dificilmente se imagina sendo aquela pessoa. Então é uma obstinação de fazer algo e conseguir, conquistar e realizar, que o outro passa a ficar em segundo plano. O impelido se irrita com enorme facilidade, está sempre atarefado, raramente satisfeito. Está sempre ocupado. O problema não está ocupado. O problema é uma ocupação ininterrupta e uma ocupação com uma insatisfação. Então, o que eu estou fazendo é fruto de quê? Por que essa insatisfação? Saí da videira. Saí da videira. Deixei de receber a direção do alto para mim e estou andando pela minha própria habilidade, inteligência, capacidade, competência, dom, destreza. E aí, sai uma coisa maravilhosa, faz coisas, mas está sempre com uma sensação de insatisfação. Ou, muitas vezes, os impelidos podem ser criados em ambiente de compulsão. Compulsão é em que o muito era necessário, mas o muito errado, né? O muito comer, o muito comprar, o muito ter, o muito gastar, o muito aparecer, o muito dar. E aí a pessoa fica com uma ideia, né? Esses dias eu tive que falar com uma pessoa e perguntar para ela, uma jovem. Eu falei, quando que uma jovem numa crise assim, numa angústia, no desespero. Uma jovem que mal tem tempo de dormir, gente. E aí ela foi me contando tudo que ela fazia. Um sucesso. E aí eu falei, quando que entrou na sua mente, em que momento da sua vida entrou na sua mente um pensamento e uma ideia errada, um conceito de que você tem mais valor pelo que você faz e não pelo que você é? E aí essa menina tão jovem me olhou e ficou pensando. A questão não é a gente ter muita coisa para fazer. Porque, né, a nossa agenda é corrida, a gente aproveita bem o nosso tempo. Esse não é o problema. O problema é achar que as coisas que eu faço e que eu preciso continuar fazendo dão o meu valor pessoal. Aí entra o conflito. Aí entra o desgaste. Porque você tem um valor pessoal, mesmo que você fique na sua casa. E você pode ter muito mais valor pessoal para o Senhor, se o plano dele for você ficar na sua casa, cuidando dos seus filhos, vivendo com menos dinheiro. Deixa eu ver. Eu também ouvi de uma pessoa, semana passada, que eu fui conversar com ela, faz um serviço dela tão bem feito. Eu falei, por que você não trabalha mais um pouco do tempo nesse serviço? Ela, porque meu marido quer que eu fique com os filhos. Gente, que filhos maravilhosos. Essa pessoa poderia estar ganhando mais dinheiro e dando coisas para os filhos. Mas os filhos estão tendo uma infância onde eles estão recebendo coisas do Senhor, direto ali do seu pai e da sua mãe quando o pai não está. Tem casos que a mulher não tem escolha. Tem casos que precisa. Muitas e cada vez mais.
Mas se a gente parar para pensar no mundo consumista, a maioria das coisas que a gente acha que a gente não precisa. E são corajosas aquelas mulheres, aquelas famílias que sentem essa direção de Deus para viver com menos e terem mais tempo ali uns para os outros. E aí eu também ouvi outra que falou para mim, olha, agora meus filhos já estão tudo adultos, já foram para a faculdade, agora eu posso servir ao Senhor. Hoje é domingo. Sexta-feira, eu pedi para ela escrever o testemunho. Tem uma mãe aqui na igreja. Nossa, eu fico tão feliz. Eu conheci essa mãe antes dela vir para a igreja. Ela era de outra igreja. Eu conheci ela numa janta do quartel, na época que o Jefferson estava na ativa. E eu lembro que ela estava grávida do primeiro filho, ou do segundo, porque ela tem 3. E aí, passou um tempo, ela veio aqui para a igreja. E ficava com aquele barrigão, aí tinha um, e ela sempre falava, ai, eu quero tanto, eu estou esperando esse aqui crescer um pouquinho, porque ano que vem eu quero ir para o ministério. Aí eu sei que foi uma escadinha, e aí ela falava, ai, agora, passavam uns anos, ela, agora eu posso servir no lanche. Ai, que bom, mas eu quero mesmo ir para o Nova Kids. E eu sei que foi indo. Ela foi para o Nova Kids, ano passado. E esse ano ela está no Nova Kids. E ontem ela me procurou e falou assim, olha, agora a gente chegou num ponto, eu e meu marido, o sonho dela era ir para um GA. Ela não tinha conseguido uma logística e conseguiram ir para um GA. Ela falou, olha, agora eu e meu marido vamos ajudar a cuidar de um GA. Chegou esse tempo que nossos filhos estão maiores. E aí ela ainda falou, e agora eu quero também ano que vem ser professora da Experiência do Lar. E eu me alegrei tanto, orei com ela e falei, escreve esse testemunho. Porque ela falou, olha, foram 15 anos em que eu tive vontade de fazer muitas coisas. Mas eu precisei, ela não tem ajudante em casa, ela parou de trabalhar, uma profissão assim, né, promissora, saiu do trabalho, o marido, graças a Deus, pôde sustentar a casa. E ela ficou ali dedicando aos filhos. Ela falou, inclusive, nessa hora que eu estou aqui no treinamento Nova Kids, o meu marido está lá em casa fazendo momento com Deus, com os 2 outros filhos, porque a gente tem toda uma agenda organizada para conseguir levar a nossa vida. Então, a gente precisa saber que há tempo para todas as coisas. Eu escuto direto algumas mulheres falarem para mim assim, ai, queria ser como você, fazer assim, ter tempo para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu falei, vocês não me conheceram quando as minhas filhas eram pequenas. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu acordava, botava café, já ia dormir com 3 uniformezinhos, com a merendinha do lado de cada uma, com um tênisinho, com a meinha, tudo na beira da cama, a mochilinha de cada uma arrumada, acordava, dava café, ia para a escola, dava aula na mesma escola que elas estudavam, voltava, dava almoço, fazia a menor dormir, levava as maiores para o Kumon, depois levava na natação, depois ensinava a tarefa de casa e de madrugada que eu ia fazer meus trabalhos da faculdade. Só ensinava na igreja, domingo, para as crianças, ou no outro ano para os adolescentes, ou por um ano nos adultos, e fazia parte do grupo de oração. Não tinha como fazer tudo que eu faço hoje. Mas eu sempre servi a Deus, de todo o meu coração, com todo o meu amor, dentro do que eu podia. Então, a gente precisa olhar para quem? Diga, para o Senhor. Para o Senhor. Respirem, que está um silêncio. Em qualquer categoria que a gente se encontre, a gente pode se tornar impelida. Seja na categoria dentro da própria casa, aquela pessoa que acorda e ela é impelida. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que botar roupa no tanque, eu tenho que botar na máquina, eu tenho que alimentar o filho, eu tenho que dirigir, eu tenho que levar lá, eu vou passar no super, eu vou descongelar, eu vou... E está quase morrendo e perdeu a conexão com a videira. De repente, aquele dia, poderia uma dessas coisas ficar sem fazer. Mas por que o ficar sem fazer foi o não ter tempo com o Senhor? Eu posso ter um dia que não dá tempo de eu descansar. Eu posso até ter um dia atípico que eu não consiga naquele dia, por algum motivo, fora do meu planejamento, não ter conseguido meditar. Mas eu posso ter esse estilo de vida? Sem tempo com Deus, sem tempo para descansar? Vai pifar, diga, eu vou pifar.
E agora eu quero falar para essas mulheres aqui, lindas, todas, cada uma mais linda que a outra, tudo mulher inteligente. E sabe o que acontece com as mulheres inteligentes? Pergunta o que, gente? Elas têm a agenda delas cheia de coisas boas. E adivinha o que eu vou falar agora? Você vai ter que rever a sua agenda e tirar uma coisa boa dela se você não estiver tendo tempo para Deus e para você. Essa é a dificuldade das mulheres inteligentes, das mulheres corretas, das mulheres de Deus. É olhar a agenda, gente, eu já fiz isso, e falar, mas não tem nada para eu tirar. Claro, eu não sou burra, porque só tem coisa boa ali. Mas aí eu já virei burra, porque se tudo que está bom ali, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo com meu marido, eu não tenho tempo com meu filho, adivinha, eu vou tirar uma coisa boa. Não é porque é bom que tem que estar ali, entenderam? Sim? Vai ajudar vocês a olhar a agenda? Sim. Às vezes é uma coisa, claro que é uma coisa boa que vai ter que sair. Estamos falando de mulheres sábias. Então a agenda de vocês não vai ter lá ficar andando 2 horas no calçadão olhando a vitrine. Vai ter isso? Não, então você não vai tirar isso. Né? Sei lá o que, outra coisa aí. É ficar papeando no telefone 30 minutos com a minha amiga. Vai ter isso? Então não vai ter essas coisas para tirar. Vai ter aquelas coisas que você vai ajoelhar e vai falar, qual delas, Senhor? Qual delas, Senhor? Solução, analise a motivação do seu coração. Eu posso estar fazendo a coisa certa pelo motivo errado, Deus sabe. Renuncie coisas certas feitas por razões erradas. Faça tudo como ao Senhor. Perdoe se necessário. Considere os outros superiores a você. O chamado de Deus. Você vai ter força e perseverança. Você vai entender que você é um mordomo, faz para o Senhor. Você vai saber quem você é. Você vai ter firme senso de objetivo, saber o que é um compromisso firme, mas você vai ter gozo e paz. Diga gozo e paz. E agora, nessa paz que excede todo entendimento, você vai preencher com a sua dupla a sua folha de tarefas. E vai entregar depois para as minhas ajudantes aqui na frente. Peraí, gente, deixa eu orar para encerrar esse curso, porque cada uma vai acabando e vai saindo num ritmo. Não é? Eu quero celebrar a vida de vocês, mulheres maravilhosas. Me entreguem aquelas que ficaram com a fichinha para o grupo de conselheiras. Foi muito bom e ano que vem tem mais. Tá? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, porque só de ficar aqui na frente e olhar para elas todas, o meu coração já se enche de alegria. Eu sei que o meu corpo já produz hormônios tão bons, porque está nessa comunhão, olhando para tantas mulheres abençoadas e ficando 1 hora e pouquinho com elas toda semana. Só nisso eu já fui abençoada também. Então, obrigada que cada uma delas tenha aprendido e despertado e relembrado e treinado nos seus pensamentos e decisões a estar sendo uma boa aconselhada pelo seu Espírito todos os dias, a buscar a sua presença, a ser alimentada pelo Senhor, e esse alimento que for servindo do Senhor, se aquilo que elas recebem do Senhor, elas vão servir umas às outras e dentro das suas casas. E nos aconselhamentos, que nenhuma delas sirva refeições preparadas por si próprias, mas aquelas que recebem de ti, elas compartilhem umas com as outras. Obrigada, Deus, pelo privilégio de ficarmos juntas aqui por esse tempo. E agora que cada uma de nós vai voltar para a vida fora da igreja, que a nossa vida seja a presença do Senhor viva em todos com quem encontrarmos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.